Glória a Deus, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por mais esse dia que o Senhor tem nos dado para estarmos aqui. Eu sempre agradeço ao Senhor pelo dia, pela oportunidade, meus irmãos, que o Senhor tem nos dado para nós estarmos aqui com saúde, com vida, alegres com o Senhor. Porque eu penso quantas pessoas estão no leito do hospital, quantas pessoas estão mesmo nas suas casas, enfermos, e quantos estão passando por determinadas situações. E eu agradeço a Deus pelo privilégio que Ele tem nos dado de nos manter de pé, com saúde, com vida, agradecendo ao Senhor por tudo. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje eu quero fazer a meditação com os irmãos neste dia. Hoje são 16 de abril de 2026. Já estamos caminhando já estamos no 4º mês, aliás, do ano. E estamos aqui, firme e forte com o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, vamos fazer a meditação na palavra do Senhor, que diz assim, no livro de Efésios 6, 10 a seguir, que diz: armadura espiritual dos cristãos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos ler ainda o 14, que diz, o 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Glória a Deus. Olha o que o Senhor diz para nós hoje. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficará firme. Glória a Deus. Meus irmãos, amados em Cristo Jesus, nós vivemos no mundo físico, mas nós também vivemos no mundo espiritual. O mundo espiritual, meus irmãos, ele é real. O mundo, assim como o mundo físico é real. Mas o mundo espiritual, ele só se torna real para nós quando nós conhecemos o mundo espiritual. Porque quantos de nós, irmãos, irmãs, enfrentamos tantas lutas, tantas batalhas, tantas dificuldades financeiras, espirituais, emocionais, tantos problemas, mas muitas vezes nós não identificamos se aquele problema é espiritual. Nós achamos que é físico aquele problema, aquela dor, aquele atraso, não quero dizer, aquela coisa travada em todas as áreas da nossa vida, no nosso casamento, nos nossos negócios diários, no nosso trabalho, dentro da nossa casa, mesmo às vezes a enfermidade que nos atinge. Nós só relacionamos isso no mundo físico e não é. Não é, meus irmãos. A maioria das coisas que nós passamos, dos ataques, das provas, das lutas
que nós travamos hoje, irmãos, está relacionado com o mundo espiritual. Porque a própria palavra de Deus disse que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo, irmão, ele trabalha incansavelmente para ver a minha derrota e a tua derrota. O inimigo, ele trabalha incessantemente para ver nós caído, fracassado, derrotado. Mas para a glória, mas para a derrota dele, nós temos o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos dar esse direito de nós lutarmos com as armas espirituais. Porque o versículo diz: portanto, no demais, irmãos meus, fortaleceis no Senhor e na força do seu poder. Nós temos que estar, irmãos, no Senhor, porque o inimigo, ele tem o poder dele na terra, da forma que ele trabalha, da forma que ele acha legalidade na minha vida e na tua vida, ele trabalha. Muitas vezes, sem nós dar legalidade para ele ainda luta, irmãos. Ele ainda luta contra nós. É todos os dias o inimigo tem luta travada. E essa luta é aonde? Nas regiões celestiais. Quando nós oramos, ele procura atingir os nossos pensamentos, ele bombardeia nossos pensamentos, para que nós não levamos a nossa oração ao Senhor com fé, para que nossas palavras elas sejam espalhadas pelo vento, tragada pelo inimigo, para que nossas orações não cheguem lá no trono da graça de Deus. Ele coloca desânimo em nós, ele coloca falta de fé. Isso tudo, irmãos, é luta espirituais. São lutas nas regiões celestiais, onde o inimigo está lá, com seus dardos inflamados, para querer nos matar, nos tragar. E ele usa, irmãos, irmãs, agentes dele. Satanás, ele tem seus agentes, mesmo em espírito e mesmo em pessoa. Pessoas ousadas que trabalham para o inimigo. Eu vi um testemunho de uma irmã, ela contando que ela trabalhou 17 anos só contra os cristãos, aonde ela era membrada naquela instituição. O trabalho dela, irmãos, era só com crentes, era só com cristãos. Ela diz que se transformava em espírito e saía, entrava dentro das casas dos irmãos para ver aonde era o ponto fraco de cada um, para atacar. Se era briga com o casal, se era com os filhos, se era enfermidade. E ela ia vendo qual era a rotina dos irmãos, se eles oravam, se eles jejuavam, se eles não liam a Bíblia. Então, cada coisa que eles faziam, que ela achava um ponto fraco, ali ela atingia. Se hoje aquela casa não orasse naquele dia, amanhã ela tornava a estar lá de novo, perturbando, para que os irmãos não orassem, não jejuassem. Então, irmãos, tem os agentes de Satanás trabalhando na terra. É por isso que o apóstolo nos ensina para nós nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, e nos revestir das armaduras de Deus, para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo, porque o inimigo ele é astuto, irmãos. Ele vem de mansinho, ele vem na calada da noite, ele vem para nos perturbar. E muitas vezes nós não assimilamos isso. Quantas noites que às vezes nós não dormimos com insônia. Quantas noites nós não dormimos com medo, com perturbação na nossa mente, com o nosso coração acelerado.
com desconforto que nós não assimilamos que aquilo é espiritual. Muitas vezes nós só pensamos, eu trabalhei muito hoje, eu estou cansada, são muitas coisas na minha cabeça para resolver, e nós assimilamos muito o cansaço físico. Meus irmãos, mas não é muitas vezes não é o cansaço físico, é o inimigo trabalhando, é o inimigo atingindo a tua mente, atingindo o teu corpo físico, com enfermidade, com dor. Irmãos, dores localizadas no mesmo lugar, muito tempo. É espiritual. A maioria é espiritual, porque eu sou prova disso, porque eu vivi muito tempo assim, sentindo dores. Irmãs, eu senti uma dor lombar. E essa dor era 5 horas da manhã. Era impressionante, 5 horas da manhã, aquela dor vinha. E eu achava que era normal. Depois eu fui observando que não era normal aquela dor. 5 horas da manhã, irmã, aquela dor vinha direto aqui na minha lombar. Pegava de um lado a outro da minha lombar, aquela dor. E era só às 5 horas da manhã, até eu me levantar. Depois que eu me levantava, aquela dor sumia. E eu fui observando. Depois eu fui observando outra dor no pé, de um lado do meu pé. Aquela dor sempre doía. E eu depois sentia um calafrio nas minhas pernas, de noite. Antes de ir para a cama, eu sentia um incômodo nas minhas pernas terrível. E eu comecei a orar, repreendendo. Eu colocava a mão em cima daquele lugar e repreendia: Senhor, eu repreendo todo o mal, seja ele físico ou espiritual. Eu repreendo em nome de Jesus. O Senhor foi me dando estratégia, irmã, para me orar, para me repreender. E o Senhor foi me dando autoridade. Eu orava repreendendo em nome de Jesus. Saia enfermidade, porque o meu corpo não é teu. Tu não pertence ao meu corpo, enfermidade. E eu fui orando, repreendendo, irmãos. E assim, meus irmãos, foram muitas coisas que até hoje ainda, de vez em quando, eu sinto. Eu senti uma tontura estranha. Ela vinha assim, era assim, tipo um lado da minha cabeça, atingia um lado da minha cabeça e me dava assim, tipo uma tontura de leve. E isso eu senti muito tempo. Isso foi na pandemia que eu comecei a sentir esse incômodo. E eu comecei a orar, repreendendo. Irmãos, foi tempo. Eu orando e repreendendo aquela situação, aquela tontura. Quando vinha aquela tontura, vinha um pouco de enjoo no meu estômago. Então, nós temos que assimilar as coisas, saber que nós tem as enfermidades físicas, irmãos, tem, mas tem as enfermidades espirituais, as maiores, de mais tempo demorado que nós sentimos. A maioria são doenças, não é doença, são enfermidades espirituais. Doenças que são físicas, mas enfermidade, elas são espirituais. E nós temos que pedir ao Senhor o discernimento para quando nós sentir algo na nossa vida, ou em nossos filhos, ou no nosso esposo, ou mesmo o esposo também, porque, irmã, cada um de nós temos que ter a sensibilidade espiritual para nós combater os dardos inflamados do maligno. Porque ele vem, irmão, Satanás, ele vem, ele não dorme. Assim como o nosso Deus também não dorme. E o nosso Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. E Satanás não. Satanás, ele não é onipresente nem onisciente. Satanás, ele é atrevido. Ele vem quando nós damos brechas, quando nós, às vezes, deixamos ele fazer algo em nós, quando nós damos liberdade para ele. Mas nós temos que entender que muitas vezes nós não estamos preparados.
Nós muitas vezes nós estamos em falha com o Senhor. E muitas vezes Deus permite Satanás nos tocar. Muitas vezes Deus permite por permissão dele, assim como ele fez com Jó. Mas muitas vezes, irmãs, Deus permite ele nos tocar por falha nossas mesmo. É nós que estamos em falha com Deus. Jó, ele não era falha, ele não tinha pecado para que ele fosse atingido pelos dardos inflamados do maligno. Mas Deus provou a fé de Jó. E muitas vezes não é Deus nos provando, muitas vezes é o inimigo mesmo nos tocando, porque nós damos legalidade. As irmãs estão entendendo? Muitas vezes é Deus provando, mas muitas vezes não é Deus nos provando. Deus permitiu Satanás nos tocar por falha nossa, porque nós foi quem demos legalidade a Satanás tocar em nós. Pela nossa legalidade que nós demos, pela brecha que nós demos. Então, meus irmãos, nós temos que vigiar, orar e pedir ao Senhor que nos dê discernimento para saber quando nós estamos lutando contra o príncipe das trevas, quando é ele que está nos atacando. E nós muitas vezes estamos de braço cruzado por não conhecer ou por não entender que Satanás está nos bombardeando. E nós temos que guerrear contra ele, contra as armas espirituais. É o nome do Senhor, é a arma mais poderosa para nós guerrear contra o inimigo. Mas para isso nós temos que estar santificado. Nós temos que estar vivendo a palavra. Temos que estar firme no Senhor, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe e te dê discernimento. Ore, pedindo discernimento ao Senhor, para você ter o discernimento de saber quando é o inimigo que está trabalhando, travando a tua vida espiritual e mesmo a tua vida financeira, a tua saúde, porque o Senhor nos dá o discernimento. Quantas das vezes o Senhor não me dá sonho que o inimigo está querendo me atacar, atingir meus filhos, e o Senhor me revela, e eu vou para o joelho orando, pedindo ao Senhor que cubra meus filhos com o sangue dele, cubra o meu esposo, me cubra com seu sangue, porque só o sangue de Cristo pode nos cobrir, pode nos guardar, porque é o Senhor quem nos guarda de todo o mal. Amém, meus irmãos? Ficamos na paz do Senhor e um dia abençoado para você e sua família. Que Deus te guarde e cubra com o sangue dele. Amém. Glória a Deus.